Bom, olá pessoal, meu nome é Ian Domingos Maciel, eu sou aluno da UFPB, curso atualmente o curso de Biotecnologia e estou pagando a cadeira com o professor Luiz César Rodrigues de Química Orgânica 2, né? Então esse é o meu trabalho sobre ciclização dos monossacarídeos e aqui eu vou explicar alguns processos, não só o processo principal de ciclização, né? Dos monossacarídeos em geral, mas também vou fragmentar aqui e explicar algumas coisas que eu acho interessante em relação a esse processo de ciclização dos monossacarídeos em geral, né? Eu vou explicar um pouco sobre os hemiacetais, também sobre a aquilação e a acilação, enfim, eu vou falar um pouco aí ao longo dos slides os tópicos necessários e os tópicos que foram encarregados também para que eu falasse na videoaula, né? Essa é a minha videoaula referente ao primeiro, aliás, referente ao segundo assunto da planilha. Iniciando aqui no nosso primeiro slide, né? Como eu falei, vou começar a dar logo a introdução sobre a ciclização dos monossacarídeos e eu vou falar alguns tópicos e depois vou fragmentar aqui, vou dissecar um pouco essa reação que está acontecendo na imagem que eu deixei abaixo. Bom, a ciclização do monossacarídeos, como o próprio nome já diz, é quando está formando um ciclo aí, geralmente com 5 carbonos, né? E aí forma essa ciclização com a estrutura que lembra um pouco a do benzeno, claro, sem as ligações duplas de dentro do anel, mas com um ciclo parecido, né? Ela ocorre no meio aquoso e a reação que ocorre, né, o que faz esse ciclo tornar-se possível, esse ciclo ser possível, é a interação entre o primeiro e o penúltimo carbono da cadeia, né? Então, assim, na imagem tá falando que é no antepenúltimo, mas assim, geralmente acontece no penúltimo carbono da cadeia, é, é, de forma mais tradicional, né? Digamos assim. Mas pode acontecer também com outros carbonos ao longo da cadeia, mas geralmente é o penúltimo mesmo. Bom, vou explicar um pouco agora da imagem. O que a gente vê na imagem é a forma linear da glicose, né? Com 6 carbonos ao longo da sua cadeia. E na imagem, no quarto carbono, a hidroxila do quarto carbono, os elétrons dessa hidroxila vão atacar a ligação dupla que tem no primeiro carbono. E isso vai fazer com que ele se torne um carbono quiral, como a gente vê na segunda imagem, perdão, na segunda imagem, não, na segunda estrutura, né? Bom, ali ainda está de forma linear e ali podemos observar que não só o H ele saiu do O, né, que estava no quarto carbono da cadeia, como também a ligação lá em cima do primeiro carbono foi desfeita, então ele tornou-se quiral. Por isso que o H ele pôde se ligar ao oxigênio e assim foi possível formar a forma cíclica da glicose, né, que é a glicofuranose aí que a gente pode ver representada como a última estrutura aí na direita. Então lembrando, os elétrons eles atacam essa ligação dupla, faz com que desfazem ela, né? Jogam um par de elétrons para cima do oxigênio, que por sua vez se ligam com o hidrogênio que sai do O, do oxigênio, né, que está lá embaixo. E como o carbono ele vira cíclico, aliás, ele vira quiral, essa forma cíclica ela passa a ser possível, né? Então é assim que é formado a ciclização de um monossacarídeo, no caso, eu dou o exemplo aí da glicose. O pessoal continuando aqui na lógica dos hemiacetais, aliás, perdão, das cíclicas, né? Vou dar agora um exemplo das hemiacetais, tá? Bom, os hemiacetais eles são caracterizados por o quê? A gente precisa saber primeiro, antes de saber em relação a essa estrutura cíclica, né, aqui que eu estou circulando, a gente precisa saber antes o que é um hemiacetal. O hemiacetal ele é caracterizado por nada menos do que COC ligado a carbonila, esse último carbono aqui, tá? Então, quando tem um carbono que é ligado a um oxigênio, que é ligado a um carbono que também está ligado a um hidroxila, é um hemiacetal, tá? Então, assim, eu coloquei aqui que tem uma inclusão de um álcool na estrutura, mas isso é só quando
quando estamos falando de um aldeído, tá? Que é o produto de um aldeído e de um álcool sempre é um M-acetal, tá? Então eles são meio estáveis, porém se estabilizam ao formar uma estrutura cíclica que eu vou formar, que eu vou detalhar aqui para vocês a formação, tá? Então vamos lá, contando nessa estrutura linear aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, sendo no final temos um álcool, tá? E aqui temos um aldeído, certo? Bom, esse carbono, aliás, perdão, esse elétron desse oxigênio aqui, né, que é o oxigênio do álcool, vai atacar aqui esse primeiro carbono, né, a ligação dupla desse primeiro carbono com o oxigênio, e os elétrons que estavam aqui vão vir para cá, vão vir para cima do oxigênio, fazendo com que esse carbono aqui ele se torne quiral. E aí, dessa forma, vai ser possível a formação da estrutura cíclica. E aí, por que essa estrutura cíclica que vai se formar, ela é um M-acetal? Bom, ela é um M-acetal porque, como eu falei, tem um carbono aqui ligado a um oxigênio, que está ligado a um carbono, que está ligado a um hidroxila. Então, dessa forma, é uma estrutura cíclica M-acetal. Tá, ok? Então, repetindo, nessa estrutura aqui, os elétrons desse oxigênio vão atacar aqui, retirar essa ligação dupla. Os elétrons livres vão para cima do oxigênio, que vão se ligar com esse hidrogênio, formando a estrutura cíclica. Quando a estrutura cíclica se formar, ela vai ser mais estável, né? Estável, porque está de forma cíclica, e aí é um M-acetal porque tem essa configuração aqui, carbono, oxigênio, carbono, ligado a um hidroxila, ok? Bom, e aí, dentro desse tópico, né, de estruturas cíclicas, né, eu gostaria de lembrar que tem essa parte aí da alquilação, que é alguma coisa que eu vou explicar, que é uma coisa que eu vou explicar agora, né, um assunto que eu vou explicar agora. Bom, a alquilação, ela basicamente é caracterizada pela substituição do grupo H da estrutura cíclica, né, que a gente está representando, no caso, eu tinha falado ali de uma estrutura cíclica que era proveniente da reação do aldeído e do álcool, né, que era M-acetal. E aí essa estrutura, esse grupo H é substituído por um grupo alquila. Então coloquei duas imagens aqui para a gente analisar, né, e eu poder explicar de forma melhor para vocês. Bom, nessa primeira imagem eu coloquei a fórmula geral, né, que é um grupo cíclico, aqui é o benzeno no caso, mas com os M-acetais funcionam da mesma forma. Bom, a gente vê que o grupo nessa primeira imagem, o grupo H reage com o grupo alquila, né, que no caso pode ser o flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo. Então ele forma essa reação aí, forma esse composto HX, né? E o que sobra, né, que é o composto cíclico, que no caso é o benzeno, que vai se juntar com o radical, independentemente de qual for o radical, né? Ele vai acabar se juntando aí na parte que restar do benzeno, né, que é onde estava o grupo H. Pronto, pessoal. No caso, continuando aqui com os processos, né? Além da alquilação, também tem um processo de acilação. O processo é praticamente o mesmo, tá? Só que ao invés de substituir o grupo do hidrogênio, né? O hidrogênio em si, do grupo cíclico, da estrutura cíclica, por um grupo alquila, a gente vai substituir por um grupo acila, que eu apontei aqui na setinha, né? Tá ali, que é o carbono com dupla O e ligado a um radical. E aí, esse X aí, né, que é do outro lado, seria também igual na alquilação. O X ele seria o flúor, o cloro, o Br, né, que é o bromo, ou o iodo. Bom, nesse primeiro exemplo aí, né, coloquei a forma geral, onde o hidrogênio da mesma forma ele vai se ligar com esse X, que seria o outro lado, né, do radical, o lado oposto ao radical. E aí, formando um HX, o que seria também o benzeno. Agora eu também dei novamente o exemplo do benzeno, mas nos M-acetais, né? Lembrando que eu estou dando o exemplo do benzeno, mas no M-acetal, que é o que eu quero realmente focar aqui e dar o exemplo, funciona da mesma forma.
o M-acetal ele vai ficar de forma livre, vai se ligar ao carbono dessa vez, ao invés de se ligar, no caso da outra vez ele ia se ligar apenas ao radical, mas ele vai se ligar ao carbono, junto com o radical e a dupla do oxigênio. Bom, no exemplo real, que é o exemplo que está em azul ali embaixo, eu retratei ali, peguei um exemplo onde o hidrogênio ele se liga com o cloro, né? E aí quando ele se liga com o cloro, o que fica livre seria a estrutura cíclica e os demais compostos do composto que está aí ligado ao carbono. Então o que vai se ligar vai ser o carbono, que está ligado ao CH3 e que está com dupla O. Essa é a forma que acontece a oscilação. Nesse caso, lembrando novamente que eu representei com benzeno, mas com M-acetais funciona da mesma maneira, tá? Tem essa substituição do grupo H, se for acilação por um grupo acila, se for alquilação por um grupo alquila. Bom, vindo para o próximo tópico agora, né? Coloquei aqui uma canetinha para ajudar a explicar para vocês. E agora nós vamos falar um pouco sobre glicosídeos, né? Bom, glicosídeos é essa estrutura aqui no final, né? Essa estrutura que resulta aqui no final. Eu vou explicar agora mais ou menos como é que se ocorre o mecanismo de formação do glicosídeo para vocês, tá? Bom, primeiro eu gostaria de falar, né, que eles ocorrem na presença de um álcool, sempre, e sempre meio ácido, né? Então, esse meio aqui que a gente está vendo aqui, que a reação ocorre, é um meio ácido, e no final ele reage com o ácido para que no final forme o composto de fato, né? Bom, agora vamos tentar detalhar um pouquinho aqui em relação o que se refere ao mecanismo de formação mesmo, né? Primeiramente a gente vê essa reação aqui, essa reação não, perdão, esse composto, né, que é a D-glicose, beta-D-glicose, né, que é já a reação, depois da reação que a gente explicou lá no início, depois que ela deixa de ser linear e passa a ser cíclica, ela passa a ser essa beta-D-glicose ou alfa-D-glicose, né, depende, nesse caso aqui é a beta, e aí a hidroxila do último carbono aqui, né, desse último carbono, no caso dessa estrutura que a gente está vendo, ela reage com esse hidrogênio aqui, tá? Esse elétron aqui, esse par de elétron, ele reage com esse hidrogênio, que também reage com é, é, esse composto aqui, tá? Então é formado esse A com os elétrons, tá? E ele fica negativado, né? Porque ele tem um par de elétrons. E o hidrogênio ele soma aqui com esse hidroxilo, então forma um OH2 menos, porque o elétron saiu e foi para esse A, né? Bom, a gente diz aqui que a água sai porque ela é um bom grupo de saída, então é menos um H2O aqui, bom, a gente fala que é um H2O, tá? E esse par de elétron aqui ele não sai, tá? Porque ele puxa dessa ligação, então como ele puxa dessa ligação para sair, então a gente fala que saiu H2O mesmo, e não saiu, com esse radical aqui, né? Com esses elétrons aqui. Aí a gente vem para cá, né? Que é aqui dando prosseguimento. Fica só, como saiu o H2O, vai ficar só o H aqui, né, no final, do jeito que está aqui representado, e aí vai formar esse carbono aqui com a carga positiva, né, que é justamente por conta de que teve essa saída do H2O, e ao invés de puxar esses elétrons do oxigênio, puxou realmente da ligação, né, então ficou positivo, como eu tinha falado antes. E aí é a parte que entra o álcool que eu havia mencionado anteriormente. O álcool ele entra aqui para reagir com esse hidrogênio, com esse carbono, né? E ele pode entrar tanto por cima, tanto por baixo, né? Esse hidrogênio aqui, aliás, esse oxigênio aqui, né? Esses elétrons do oxigênio podem interferir tanto por cima quanto por baixo, né? Aqui nesse carbono. E aí, se for por baixo, vai dar nessa estrutura aqui que a gente vê no final, que vai ser a glicopiranosídeo de metila, a alfa, né? Alfa-glicopiranosídeo de metília, ou se interferir por cima, vai continuar sendo beta, né? Como a estrutura inicial, beta de glicopiranosídeo de metila, tá? Então a diferença é só que ele vai interferir por cima ou por baixo aqui, como mostra a imagem, né? E aí vai ficar para cima ou para baixo esse grupo, dando aqui no nosso glicosídeo, que a estrutura glicosídeo é essas duas aqui, tudo bem? Bom, galera, no mais é isso. Essa foi minha apresentação sobre a ciclização dos monossacarídeos, tá? Dei um pouco de detalhes também
sobre a formação de M-acetais, também falei sobre a quilação e também sobre a acilação, e também sobre glicosídeos na última instância, tá? Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo e muito obrigado pela atenção.